Coisa aqui, irmão? Computador? A paz, amado, a paz, amada, tudo bem com você? É com grande prazer e alegria que nós estamos na casa do Senhor mais uma vez, mais uma noite na presença do Senhor, com o Santo Espírito ao nosso lado. Nós queremos ser gratos a Deus por tudo, né? Pelo fim de semana abençoado, por todo o benefício que Ele tem feito na terra, como tem feito também no céu, o zelo e o cuidado dEle por cada um de nós. Nós estamos aqui, Aleluia, em fervente oração, com o nosso coração sempre quebrantado e contrito, para adorar ao nosso Deus. Fábia, Paulo, Liliane, a Júlia, a Clélia, Luciana, a Evelyn, o pastor Ari, a todos que estão aí conosco, se puder compartilhe, se puder divulgue aos seus amigos de WhatsApp e vamos adorar e engrandecer ao nome do Senhor para todo o sempre. Se tiver algum probleminha aí, nos comunique para tentarmos arrumar, mas do mais, nós iniciaremos esse culto em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo de Deus, nós te engrandecemos, nós te bendizemos. Nós, ó Pai, somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua justiça, pelo teu zelo, pela tua infinita misericórdia, Pai, que tem sido sobre nós. Queremos ser gratos pelo fim de semana que o Senhor nos deu. Pedimos uma semana debaixo da tua graça, pedimos uma semana abençoada, pedimos, Senhor, as tuas mãos agindo, pedindo que o Senhor, ó Pai, vá à frente de todas as coisas. O Senhor estenda as suas mãos, nos guardando, nos livrando. Ó Pai, livra-nos do homem sanguinário e violento. Assim, ó Pai, como o salmista declarou, a nossa alma escapou como um pássaro que escapa do laço do passarinheiro. E por isso, ó Pai, nós temos que celebrar, por isso nós temos que nos alegrar e exultar na beleza de tua santidade, porque o Senhor um dia morreu, mas o Senhor ressuscitou e vive no meio de nós. E por intermédio de nossa vida, o Senhor, ó Pai, tem testificado, tem realizado milagres e grandes feitos, ó Pai. Pedimos a tua bênção pelos enfermos, pelos necessitados. Visite, Senhor, aquele leito de hospital onde a nossa presbítera Vera está. Toda a equipe médica, Senhor, todos que estão auxiliando e cuidando desse tratamento dela. A todos os demais, ó Pai, que compõem essa igreja, que estão desempregados, necessitados, que precisam de um auxílio, de um amparo, de uma palavra amiga, de um abraço, de um afago. A todos que carecem de algo vindo diretamente de sua parte. Que o Senhor seja a fonte inesgotável para a vida dos seus filhos e que em todas as coisas eles possam ser mais do que vencedores por intermédio de Jesus Cristo, o nosso único e amado e o teu Filho, para todo sempre. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além além das ondas olharei. se o mar crescer, Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo.
está vendo. Olhando as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para No mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhando as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegará. Vou te esperar no mar, vou te esperar no mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o Mar mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou Você parar? Volte para o mar alto, no lugar Da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu. Que o Senhor seja engrandecido e adorado nessa noite. Nós queremos agradecer a você, dizimista, ofertante, que tem contribuído com as suas ofertas alçadas, os seus votos, para a manutenção desse templo e para que tudo isso que nós estamos fazendo 3 vezes na semana chegue até você. Queremos ser gratos pela tua fidelidade com Deus e pelo teu zelo com a obra do Senhor, porque o Senhor nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, que cessaria as línguas, que cessaria o ide do Senhor. E muitas vezes nós temos visto isso em meio a toda essa crise que o nosso país e o mundo têm vivido. Nós sentimos a falta de amor e de afeto de muitas pessoas, mas o reino dos céus, ele é tomado à força. E eu quero louvar a Deus por sua vida, por todo o seu carinho com esse ministério. Se você quiser fazer as suas contribuições, logo abaixo tem os dados de nossa conta, e que o Senhor possa retribuir 100 vezes mais a você. Nós iremos orar pelo nosso pastor,
que ministrará a santa e expressiva palavra nessa noite. E também pedimos que os irmãos mantenham a fé e orem pela nossa presbítera Vera, que ainda está internada, mas que carece de nossas orações. E o Senhor, eu tenho a certeza que no tempo certo e oportuno virá e a livrará de todo o mal. Também pelos necessitados, pelos órfãos, pela viúva, pelo nosso país, pela nossa educação, pela nossa saúde e pela nossa área financeira de todo o nosso país. Pai de amor e bondade, somos gratos por essa noite, somos gratos pelos louvores, somos gratos pelos ofertantes, dizimistas, contribuintes, ó Pai. Abençoamos que o Senhor seja a fonte para eles, não deixe faltar o pão, não deixe faltar a saúde, não deixe faltar o trabalho, mas que eles possam, ó Pai, ver o Teu cuidado, ver, ó Pai, o Teu amor agindo por eles. Também intercedo, Senhor Jesus Cristo, por todo o corpo de obreiros dessa casa, por todos que necessitam da Tua intervenção, por todos os membros, ó Pai, que carecem de um auxílio Seu. Apresentamos a vida do pastor Ari, que ministrará a santa e expressiva palavra, que o Senhor possa ser boca sobre a vida dele, possa ser, ó Pai, luz, possa ser vida para os nossos ossos, possa ser força para os nossos dias, e que possamos, ó Pai, ouvir a Tua santa e expressiva palavra e enaltecer e engrandecer o Teu nome para todos sempre. Amém. Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. A palavra que eu tenho para você nessa noite é uma palavra poderosa, porque há poder na palavra. Nós muitas vezes achamos que a palavra não faz efeito, mas nessa noite eu quero te falar que ela tem um efeito especial. E muitas vezes nós esquecemos do poder que há na palavra. Mas eu gostaria de deixar para você, ler com você, Lucas 8. Dr. Lucas 8, 22. Uma palavra muito conhecida, né? Porque muitas vezes nós vamos pregar e achamos que já sabemos de tudo sobre a palavra, tudo que já foi discorrido sobre a palavra. Mas nessa noite eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela, quando é pregada, quando ela é falada, é uma palavra nova. Porque cada vez que você lê, Deus vai te dando um entendimento da palavra. Amém? Mas vamos ler. Está lá em Lucas 8, 22, que diz assim: E aconteceu que um daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando ele, adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia de água, estando ele em perigo. E chegando-se a ele, os despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles temeram, maravilhando-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar manda e lhe obedecem? Amém? E aqui nós vemos que Jesus, ele terminou ali as pregações, a obra que ele tinha naquele local. Ele pegou, entrou num barco e diz que os seus discípulos entraram também, né? Mas eu gostaria de voltar um pouquinho lá atrás, né? No segundo Pai, né?
Aí você fala, segundo pai. Segundo pai é Noé. Porque o primeiro é Adão, e o segundo, quando Deus fala para Noé construir uma arca, e ele demorou 100 anos para construir essa arca, principalmente para quê? Para salvar a sua família. Interessante. Deus salvou os animais e uma família. Só teve direito de entrar naquela arca Noé, sua mulher, seus filhos e as noras, mais ninguém. E diz que quem selou, fechou a porta, foi Deus. Porque ele conhecia o coração de Noé e já pensou um parente, um amigo, alguém batesse lá na porta, será que Noé não abria? Então por isso que Deus, ele fechou e ninguém entrou. Aí veio o dilúvio. E aqui nós estamos vendo que Jesus chega, entra num barco e fala para os seus discípulos, passamos para o outro lado. E Jesus cansado, irmão. Jesus cansado. Algumas traduções dizem que ele ficou na popa, em cima de uma almofada, dormindo, né, naquele balanço. A água balança, né, daquele balanguinho da onda, parecendo que você está numa rede, e ele cansado, o que aconteceu? Ele dormiu. Mas nesse intermédio, o que aconteceu? Se levantou um vento. E o vento passava na água e levantava as ondas. E essas ondas, ela cada vez mais ia se erguendo e passava por cima do barco e enchendo o barco. Porque quando irmãos, quando a gente pensa em barco, nós pensamos nos barcos do dia de hoje, irmão. Não, vamos voltar no tempo de Jesus os barcos. Não era essa modernidade não, tinha que remar. Não tinha motor, né? Agora você imagina que isso era de noite ainda. Então, automaticamente, eles ficaram desesperados. Irmãos, eu saí da minha casa e eu vim para a igreja pregar nessa noite. Então, eu digo que uma viagem, ela tem vários fatores para acontecer. Pode furar um pneu, pode bater, pode fazer vários fatores. E nós vemos que quem dizia, ou quem falava, que esse ano ia acontecer tudo isso que está acontecendo. É igual os discípulos, Jesus chegou e falou assim, vamos passar para o outro lado. E Jesus foi dormir. Daqui a pouco se levanta as ondas, como na sua vida tem se levantado as coisas. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo e simplesmente nós ficamos atônitos. Porque se você liga a televisão, se você pega um rádio, se você vai ver notícia, coisas calamitosas. Te desestabilizam. E aqui esses homens estavam dentro de um barco desestabilizados com a situação. Mas simplesmente por quê? Porque eles não sabiam o que fazer. Agora eu te pergunto, aonde esses homens viviam? Pedro estava lá, Pedro era pescador, irmão, Pedro, ali era um lago. Pedro, ele pescava em alto mar. Agora você imagina que eles ficaram com medo do tamanho da circunstância, das ondas, daquilo que estava acontecendo. E hoje muitas vezes nós estamos temendo o que está acontecendo. Mas eu quero te deixar uma boa notícia. Deus ainda está no controle. Nós esquecemos que Deus está no controle. Esses homens ficaram tão apavorados que eles fizeram o seguinte. Os discípulos de Jesus foram lá e acordaram ele.
Mestre, mestre, olha, nós estamos perecendo, esse barco vai afundar, nós vamos morrer, olha as ondas, olha o vento. Não é assim, irmãos? Muitas vezes nós olhamos mais para a situação, mais para o problema, do que aquele que está dentro do barco dormindo. Nós esquecemos que quem é que está nesse barco dormindo? Você já pensou nisso? Eles atônitos, eles preocupados. Você está preocupado com o quê, meu irmão? Se Jesus estiver no seu barco, você está tranquilo. Irmãos, preste bem atenção. Quando Jesus acordou, acordaram Jesus. Jesus levanta, acalma a tempestade, vira para eles e faz uma pergunta. Vocês não têm fé, não? É a pergunta que Jesus está fazendo para você. Você não tem fé? Porque qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa tira a sua estabilidade, mexe com o seu emocional. E aonde fica Jesus? Dormindo. Nós temos que entender que quando Jesus estava ali, ele estava mostrando que ele podia fazer. Ele estava tão tranquilo com a situação que ele estava dormindo, irmão. Se você crê em Jesus, se você profere Jesus, se você tem certeza de Jesus, irmão, fique tranquilo, vai dormir. Tem gente perdendo noite de sono. Tem gente que não sabe o que é que vai fazer. E nessa noite Deus está me falando, olha, fala para ele ficar tranquilo. Jesus está no barco. Você já pensou nisso? Que Jesus me trouxe nessa noite para falar para você, fique tranquilo. Ah, pastor, o senhor não sabe minha situação. Eu posso ser que eu não sei, mas o Cristo que eu sirvo, Ele sabe. Jesus sabe de tudo, meu irmão. Você já pensou nisso? Jesus levanta e repreende aquela situação. E eles ficam o quê? Maravilhados. Olha, quem é esse? Quem é esse? Quem é que você está servindo? Quem é esse que está dormindo no seu barco? É o Todo-Poderoso, é aquele que pode fazer todas as coisas, é aquele que tem toda a situação no controle. E nós ficamos preocupados, porque Jesus chega e fala assim, você não tem fé não? Fé, irmão, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Nós vemos a situação, muitas vezes, tem uns aí falando que essa situação vai durar anos. Não, pode durar, mas Jesus está no controle. Nós temos que entender que quando ele estiver, irmãos, eu comecei falando em Noé. Noé fez um barco para salvar a família dele. Jesus veio e fez um navio, fez um transatlântico que cabe todo mundo dentro para salvação. Enquanto o capitão Jesus estiver nesse barco da salvação e você dentro do barco, esse barco, irmão, não afunda, não acontece nada com ele, porque o capitão, o comandante, vai estar à frente. Não vai deixar acontecer nada. É você estar dentro do barco, porque, preste bem atenção, você acha que não chegou a hora que alguns falaram assim, olha, vai encher, vai afundar,
Então, antes de acontecer isso, é melhor nós pular fora. Olha que Jesus está me falando, não é hora de você pular fora do barco, não. Não é hora de você sair da presença do Todo-Poderoso. Você acha que Jesus está dormindo, mas Jesus está no controle, Jesus sabe de tudo. E Ele vai levantar e repreender toda essa situação. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós temos que crer nisso, meu irmão. Toda situação, você tem que confiar em Cristo. Muitas vezes, nós duvidamos, porque, mas será? Será que vai acontecer? Será que, irmãos, a nossa fé não pode ser abalada por nada. Mas pastor, está acontecendo isso. Irmãos, se você ligar a televisão e ficar assistindo televisão, nós temos que internar você de doido. Daqui a pouco você fica doido, porque esses caras só vivem de notícia ruim. Agora Jesus nessa noite me mandou aqui para te falar, eu estou no controle, eu acalmo tempestade, eu ando por cima das águas, eu curo o cego, coxo, ressuscito. Ele continua sendo o mesmo. Porque simplesmente, irmãos, Jesus tinha tanta tranquilidade no que Ele estava fazendo, que Ele estava dormindo. E Deus está me falando aqui, que você tem que descansar no Senhor, dormir no Senhor, confiar no Senhor. Porque tudo pertence a Ele. Não é hora de descer do barco, não é hora de desistir. Por quê? A situação está aí, irmãos, eu fico pensando que esses discípulos tomavam café de manhã com Jesus. Quantos dormiam com Jesus? Você acha que quantas vezes Jesus dormiu na rua com os discípulos, irmãos? Jesus morava em Cafarnaum, mas você acha que todo dia, irmão, Jesus não tinha carro não, não tinha metrô, não tinha ônibus, Ele andava a pé. Já pensou nisso? Mas fazia a obra do Pai. Hoje nós estamos pensando em fazer a obra do Pai. E Ele, com toda a situação, Ele fazia. Agora, você imagina que 3 anos no ministério de Jesus, irmão, Ele padeceu, não foi só na cruz não. Jesus passou fome, Jesus passou frio. Você acha que como era a vida de... Jesus era... Todo mundo... Não, irmão. Não. Porque simplesmente, a gente vê aqui que Jesus, Ele tinha uma missão, Ele estava cansado, mas Ele entrou no barco. Irmãos, olha assim, olha a palavra-chave desse versículo. Quando Jesus chegou e falou assim, passamos para o outro lado. O poder da palavra. O inimigo sabia que esse barco ia chegar. Se você continuar a leitura em alguns lugares, ele vai chegar lá no Nazareno. Ele sabia que tinha uma obra de Jesus sobre um endemoniado, Gadareno. O Gadareno estava lá, certo? E o inimigo sabia, ele tem que fazer o quê? Esse barco não pode chegar, mas Jesus já tinha liberado a palavra. Talvez você não está entendendo que nessa noite o seu barco vai atravessar, você vai passar por essa tempestade, você vai passar por esse problema, e você do outro lado vai cantar o hino da vitória. Você acha que essa situação... porque, irmãos, os profetas de Baal tá
está carregado aí, eu vejo aí os caras, porque vai acontecer isso, aquilo. Irmãos, em nome de Jesus, acredite na palavra de Deus. Nessa noite ele está falando, ele está no controle. E quando ele fala assim, passamos, irmãos, você já pensou que ele falou que todos os discípulos iam passar, até ele? Você acha que ele não está no meio dessa situação? Você acha que Jesus não está no meio dessa situação? Então está na hora de você se firmar e acreditar mais em Deus, acreditar mais nas coisas que Deus está fazendo nas nossas vidas, porque Deus é misericordioso, Deus é bom demais, mas nós vamos passar. Eu fico pensando que o povo de Deus saiu do Egito, quando chegou diante do mar, aí nós vemos a situação que o mar tinha que acontecer alguma coisa, irmão. Atrás vinha Faraó, direita e esquerda era montanha, só tinha o mar à frente. E quando Moisés começa a clamar, primeira coisa que Deus fala: ô Moisés, você está clamando por quê? Fala para o povo que marche. Irmão, está na hora de você não parar. Porque muitas vezes, pastor, a igreja está fechada, eu não posso ir nos cultos, eu não posso cultuar mais. Não, irmão. Eu fico pensando em José, quando foi vendido pelos seus irmãos, foi ser escravo. Deus tinha, antes ele teve sonhos, e aqueles sonhos tinham que ser realizados, porque eram sonhos dados por Deus. Agora como é que Deus vai realizar a obra que Ele tem na sua vida? É por causa da igreja? É por causa do pastor? Não, irmão. A obra é sua. Ele conta com você. Aqui mesma coisa, ele pegou os 12 discípulos, colocou dentro do barco, todos na mesma situação. Todos vendo o barco encher d'água, está vendo o vento, está vendo tudo, e a coisa se quebrando, certo? Eles querendo, pular do barco, uns falando, nós vamos morrer afogados, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas eu tenho uma notícia para te dar: a última palavra que dá na sua vida é Deus. Mídia, médico, cientista, pode falar o que quiser, irmão, porque quem tem o poder da sua vida é Jesus Cristo. Enquanto você estiver no barco chamado salvação, porque a minha Bíblia diz: quem será salvo? Todo aquele que crê. É só crer, meu irmão. Jesus está falando que nessa noite ele continua fazendo milagre. Amanhã tem milagre na sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós não dependemos do homem. Esses discípulos estavam dentro do barco, eles não tinham a quem correr atrás para ajudar. O barco estava afundando, enchendo d'água, só tinha Jesus lá. Enquanto você estiver dependendo de alguém, Jesus não entra para fazer milagre na sua vida. Jesus, Ele quer que você dependa dEle. Amanhã eu vou na firma conversar na firma. Amanhã eu vou lá no meu gerente lá do banco conversar com ele. Eu vou lá com fulano para ver se ele me empresta dinheiro. Jesus está falando, não. Você tem que depender de mim. Eu sou a solução para o seu problema. Eu sou a solução para essa situação sua.
Pastor, nós estamos na pandemia. Eu estou em Cristo, não estou em pandemia nenhuma, não. Nós temos que estar afirmados em Cristo. Até os discípulos aqui, quando tiveram que correr, correram para quem? Para aquele que estava dormindo, para aquele que estava descansando. Jesus está dizendo nessa noite: corra para mim, pede socorro para mim, deixa de pedir para os outros. Eu acho que eu vou pedir uma cesta básica na igreja, eu vou pedir ajuda, eu vou fazer isso. E Deus está me falando: eu sou o seu socorro, eu sou a sua ajuda. Por quê? Irmão, as igrejas estão fechadas. A católica está fechada. As assembleias, fechada. Presbiteriana, fechada. Você não percebeu ainda que Deus fechou tudo para você ficar dependendo dele? Como esses discípulos, irmão, ele não podia descer do barco, ele estava vendo a situação, eles iam correr para onde? Eles viram tanto lá que ele chegou e falou assim: mestre, mestre, acorda, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Aí que acontece? Ele fala aqui, versículo 25, e disse: onde está a vossa fé? Você está firmado em quê, meu irmão? Pastor não salva, não. Placa de igreja não salva. Missionário não salva. Cantor não salva. Eu tenho uma notícia para te dar. Só Jesus salva. Só Jesus pode mudar essa situação sua. Mas nós temos que estar firmados em Cristo, no barco de Cristo. Por quê? Porque o próprio Jesus falou assim: vocês parecem que não têm fé. Qualquer ventinho, irmão, presta bem atenção, qualquer vento, deu um ventinho, eu vou sair da igreja, eu não vou mais na igreja, eu não volto mais para a igreja. Irmão, você está firmado em quem? Que fé é essa? O irmão olhou torto para mim, não vou mais na igreja. Fulano não deu a paz do Senhor, não vou mais na igreja. E agora, irmão? Agora você não pode ir na igreja, você não pode, tudo isso acabou. Agora você está em casa dependendo de quem? A firma te mandou embora. Ou muitas vezes está recebendo 20%, 30% do salário e esperando o governo depositar o resto. Ou aqueles R$600. Você está confiando. Jesus falando nessa noite: confia em mim. Eu sou a sua salvação. Eu te tiro dessa. É o que Jesus está falando nessa noite. Porque simplesmente ele fala: onde está a vossa fé? E ele temendo, maravilharam, dizendo uns aos outros: quem é esse? Quem é esse? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Discípulo, andava com Jesus, tomava café com Jesus, dormia com Jesus, jantava com Jesus, almoçava com Jesus, via os milagres junto com Jesus. E chegaram e falaram assim: mas quem é esse cara? Que até o vento e o mar tem que obedecer ele. Você sabe qual a notícia que eu vou te dar? Ele é simplesmente Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Não há outro nome igual ou maior. E muitas vezes nós
dentro da igreja há anos. Porque, irmãos, não interessa se você tem um mês de igreja, 1 ano, 2 anos. Não. Você viu que isso, o que aconteceu para todos, indistintamente. Parece que Deus falou assim: olha, não estou gostando da situação que está aí na minha igreja, eu vou parar. Porque eles não estão mais dependendo de mim. Eu na igreja já estou em outro patamar. Porque eu nem milagre faço mais. Esse discípulo aqui, eles viam todos os dias os milagres de Jesus. Se a pessoa todos os dias, e chegou no fim, ainda chegar e falar assim: quem é esse? Aí eu te falo nessa noite, quem é na sua vida? Nós não podemos depender de mais nada, meu irmão. Nós temos que depender de Jesus. Jesus tem que ser, pode dizer, o tudo e o todo nosso. O ar que você respira, a saúde, a paz, tudo é dele. Eu já preguei isso, já falei. O que nós temos não é nosso, é emprestado. E simplesmente aqui ele vai assim, ó: quem é esse que até o vento e as águas manda e obedecem? Olha, irmão, o vento conhece quem é Jesus, as águas conhecem porque sabe quem é o Criador, você sabe quem é que está no comando, e você muitas vezes não sabe, mas pense nisso. Pare de pedir socorro para outras pessoas. Esse barco que você está, se Jesus tiver, como eu falei, Noé fez um barco para salvar a família. Jesus, ele fez um transatlântico que cabe todo mundo dentro para salvação. E quem estiver fora, irmão, vai perecer. Porque simplesmente quem salva é Jesus. Quem salvou os discípulos nessa situação? Jesus. Quem vai salvar você nessa situação? Jesus. Tudo é Jesus. Até parece uma coisa, é só Jesus? Só Jesus. Eu tenho que depender de quem? De Jesus. Ele está disposto a fazer? Está. Mas quem tem que ir ao encontro de Jesus e pedir socorro para Ele? Muitas vezes somos nós. Nós ficamos muitas vezes temerosos em chegar. Mas não adianta, né, irmão? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece quem somos nós. Não adianta a gente chegar a pedir certas coisas para Jesus, porque Jesus sabe para que você está pedindo. Sabe ou não sabe? Sabe. Ó, o cego Bartimeu, ele não era cego? Ué, cego. Aí ele começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele pessoal que estava do lado falava o quê? Cala a boca, cego. Você já está enchendo o saco. E ele fazia o quê? Clamava mais alto, até que Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar o cego. Aqueles que criticavam, falaram assim: ô cego, tem bom ânimo, Jesus está te chamando. Umas traduções diz que ele estava o quê? Sentado, ele deu um pulo e tirou de si a capa e foi ter com Jesus. Aí olhou, ó, Jesus olhando para o cego, certo? E o cego sem enxergar Jesus, é claro, ele era cego. Aí ele chega e fala o que para Jesus? Aí Jesus fala assim: você quer o quê? Mas não está na vista, irmão?
Não é isso? Mas Jesus, para fazer o milagre na sua vida, você vai ter que falar o problema para Ele. É isso que eu quero que você entenda. Não adianta falar que Jesus sabe minha situação, Jesus sabe o que eu preciso. Não. Ele chegou para o cego e falou: o que é que você quer que eu faça? Eu quero ver. E Jesus disse: veja. Qual é a situação sua que Jesus não pode resolver? Fala para mim. É isso que nós temos que entender. Jesus está disposto. Agora, você já pensou? Aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ficou sabendo de Jesus. Ela já tinha gastado tudo, irmão. Ela tinha poder aquisitivo. Ela tinha gastado tudo. 12 anos padecendo. Mas quando ela ficou sabendo de Jesus, ela falou o quê? Ela assentou, ela colocou no coração dela: se eu simplesmente tocar. Mas se ela ficasse em casa, tinha milagre? Ela tem que fazer o quê? Ir até Jesus. Isso chama o quê? Atitude. Muitas vezes, Jesus está esperando a sua atitude. O que você vai atrás dele? Você já pensou? Uma mulher debilitada, no meio de uma multidão que Jesus estava ali, e fala que ela tocou em cima de Jesus? Tocou embaixo, irmão. E o que é que aconteceu com Jesus? Agora você já pensou? Aquela multidão, ela toca em Jesus, Jesus para, chama Pedro e fala: Pedro, alguém me tocou. Aí Pedro falou: você está de brincadeira comigo. Essa multidão, quem não queria tirar uma casquinha de Jesus, passar a mão em Jesus? Olha o mestre aqui. Quem não, né? Você pode ver quando você está com a vida boa, tudo tranquilo, os amigos ficam te abraçando, batendo a mão nas suas costas. Quem não queria bater as mãos nas costas de Jesus? Quem não queria estar perto de Jesus? Mas aí, Jesus, ele diz para Pedro assim: não, alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu o quê? Virtude, quer dizer, poder. Que você possa meditar nessa noite. Não importa a situação sua. Eu quero ser profeta nessa noite. Não importa a situação que você esteja, vai até Jesus. Jesus está pronto para resolver o seu problema. Me mostra qual foi a pessoa, né? Eu vejo lá em João 5, né? Que Jesus, ele vai para uma festa, e da festa ele vai lá para o tanque de Betesda, que lá tinha um homem há 38 anos. Você sabe por que Jesus foi ter esse homem? Alguém sabe ou não? Ele era paralítico, ele não podia andar, ele estava lá no tanque lá. Então, quando a pessoa não tem condições, Jesus se prontifica e está, né? Eu não sei se você viu aquele oficial que foi até Jesus e falou: olha, mestre, meu servo está enfermo. E Jesus falou o quê? Eu irei e darei saúde. Jesus está sempre disposto. Então nessa noite eu quero dizer para você, e Jesus está disposto a fazer milagre na sua vida. Jesus, ele quer, irmão, Jesus, ele está falando para mim assim: eu quero fazer milagre. Parece que Jesus quer se aparecer. Não, irmão, é que dele está saindo virtude, poder. Amém? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Indague. Será que vale a pena ir até Jesus? Ou vou deixar ele dormindo lá? Até quando Jesus vai cochilar? Até quando Jesus vai dormir na sua vida?
E ele dispôs, Jesus está do seu lado. Irmão, já pensou uma pessoa que está do seu lado, que pode te ajudar, e muitas vezes você não vai até ele. Você vai atrás de outras pessoas, menos atrás de Jesus. Aí eu vou ligar para a irmã Marinha, que ela vai orar por mim e vai dar tudo certo. Irmão, não vai dar certo. Eu vou ligar para o Canela de Fogo. Não vai dar certo, porque Jesus está falando, você depende de mim, você não depende de profeta. Você não depende de outras pessoas. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. E que Deus possa abençoar, porque eu creio que você vai ter uma semana abençoada. Irmão, eu fiquei já tão alegre hoje com as notícias, principalmente da saúde de nossa irmã Vera, que melhorou muito, né? Eu estou muito contente com isso, porque ela está lá no hospital, nós não podemos ir, não é isso? Mas Jesus pode. Não é isso? Jesus, eu acredito que Jesus já fez a obra. E daqui uns dias, talvez ela até venha, né? Ou faça uma live testificando, glorificando a Deus pelo que Deus fez com ela. Amém? Que você possa ter uma semana abençoada. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, a tua palavra foi lida, Pai. Que o Senhor é aquele que apazigua. Muitas vezes nós não entendemos que não adiantamos correr para A, para B ou para C, Pai. Nós temos que correr para J, para Jesus, que é a Ti. Nós dependemos totalmente de Ti, Pai. E eu creio que essa semana vai ser uma semana diferente, porque, aleluia, o Senhor vai mudar muitas situações. Porque a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Porque nada é sem explicação. Eu creio que no final, quando a gente passar por essa pandemia, por esses problemas todos, lá na frente, Pai, nós vamos estar tomando café, comendo bolo e dando risada dessa situação que nós passamos. Porque o Senhor foi conosco, o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos abençoou, derramou da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Abençoa, Pai, o nosso lar, abençoa a nossa parentela, abençoa, Pai, aleluia, a nossa vizinhança, abençoa a Israel, o povo escolhido por Ti, abençoa Jerusalém, cidade santa, Pai, e as nossas vidas, é que eu te peço, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a doce comunhão do Espírito Santo, esteja hoje e eternamente com a igreja. E todos que estão alegres, digam, Deus abençoe, uma ótima semana, que você possa ver o trabalhar de Deus, o agir, porque Deus está fazendo um milagre, irmão. Estamos encerrando a live, mas o milagre de Deus continua, porque o azeite não parou, ele cessou, não acabou, amém? Queima la cara.